Olá, em breve teremos a nossa primeira consulta para tratamento da obesidade. E esse vídeo, ele visa não substituir a nossa consulta, mas começar um apanhado de uma série de informações que são fundamentais antes de iniciar qualquer tratamento. A obesidade é a doença mais importante da atualidade. É o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas, degenerativas, que limitam a qualidade de vida dos pacientes e, sobretudo, o maior impactante em relação à diminuição de anos de vida. Por isso, a obesidade, por muito tempo tratada como uma alteração estética, ela é uma doença complexa de difícil tratamento. O conceito da obesidade vem de um cálculo que é o índice de massa corpórea. O índice de massa corpórea é o cálculo do peso do paciente em quilos dividido pela sua altura ao quadrado em metros. Quando nós observamos o resultado desse cálculo, nós consideramos como o índice de massa corpórea normal o paciente que tem entre 20 e 24,9. A partir de 25, nós estamos lidando com o sobrepeso. A partir de 30, nós temos a obesidade grau 1, 35, a obesidade grau 2, a partir de 40, a obesidade grau 3, a partir de 50, nós temos uma outra categoria que é a superobesidade, a partir de 60, a super obesidade. E esses são casos extremos da intensidade da doença. E por que é importante analisar a intensidade da doença obesidade? Porque a obesidade é uma doença crônica e evolutiva. Como todas as doenças evolutivas, em cada fase da doença é necessário um tratamento específico, que é o que pode extrair melhor resultado para aquele paciente. E além de ser uma doença evolutiva, a obesidade tem uma outra característica muito importante. É uma doença multifatorial. Ela não é só ocasionada pelo que nós comemos, nem é só ocasionada pelo que nós deixamos de gastar com sedentarismo, apesar de esses fatores serem extremamente importantes. Mas a obesidade tem, além desses fatores nutricionais, além dos fatores comportamentais relacionados ao que nós praticamos ou deixamos de praticar de atividade física, tem também fatores importantes relacionados ao nosso aspecto psicológico, então os transtornos de ansiedade, a compulsão alimentar, alguns desvios de recompensa através da alimentação influenciam muito em relação ao surgimento da doença. Além disso, nós temos fatores que são metabólicos e hormonais que contribuem de alguma forma e também, muito importante, a genética. A genética é um fator que influencia positiva ou negativamente em relação ao tratamento da obesidade. À medida que a intensidade da doença avança, os resultados dos tratamentos convencionais, que envolvem apenas modificações dos hábitos de vida, modificações comportamentais e o uso de medicamento, costumam a não produzir os resultados que os pacientes precisam. Em virtude disso, existem os tratamentos cirúrgicos. O tratamento cirúrgico ele visa tratar a doença de grau moderado a avançado, principalmente quando ela está relacionada com a presença de outras doenças, outras consequências da obesidade. A indicação do tratamento cirúrgico vem para o paciente que tem um índice de massa corpórea superior a 35, com a presença de alguma doença relacionada à obesidade, ou o índice de massa corpórea superior a 40, independente da presença ou não de doença relacionada à obesidade. Mas ainda temos uma outra indicação, que é a da cirurgia metabólica. Cirurgia metabólica é uma cirurgia onde a finalidade principal é o tratamento do diabetes tipo 2 e não necessariamente da obesidade. Nesse caso, nós operamos os pacientes que têm índice de massa corpórea compatível com obesidade leve, mas que têm um diabetes do tipo 2 de difícil controle, que faz uso dos medicamentos sem o melhor resultado no controle glicêmico, um diabetes recente e, claro, sempre muito bem avaliado em uma avaliação conjunta com o endocrinologista.
Uma vez definida a indicação da cirurgia, o próximo passo é a realização de todos os exames de pré-operatório. E esses exames têm a finalidade de diagnosticar se o paciente é portador de alguma das doenças relacionadas à obesidade que ele eventualmente não saiba ter. E para todas aquelas doenças que o paciente já conhece que tem, nós temos que saber se essas doenças estão no melhor momento do seu tratamento, ou seja, se estão bem compensadas, se o paciente está bem preparado para o dia da cirurgia. Além de todos os exames, tem uma série de avaliações com os profissionais que fazem parte da equipe multidisciplinar, que o acompanhamento multidisciplinar deve começar no pré-operatório e deve seguir o paciente durante toda a sua vida. Então, antes da cirurgia, além de todos os exames cardiológicos, pulmonares, da circulação das pernas, os exames digestivos, os exames de imagem, os exames laboratoriais, hormonais, sorologias, vitaminas, nós também fazemos o acompanhamento com nutricionista, psicólogo, cardiologista, endocrinologista, anestesiologista e qualquer outro profissional que seja necessário ao melhor acompanhamento para aquele paciente especificamente. Apesar de lidarmos sempre com um protocolo que visa atender a necessidade da maior parte dos pacientes, nós sempre individualizamos o tratamento para cada paciente em específico, para cada necessidade em específico que aquele paciente possui. Durante toda essa fase, vocês sempre vão poder contar em qualquer dificuldade, seja para a marcação dos exames ou para a marcação das consultas, com a nossa equipe, com a nossa secretária e com a nossa enfermeira de equipe que acompanham todo o processo do pré e do pós-operatório. Qualquer dúvida do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de liberações ou de exames, elas estarão à disposição para te ajudar. Qualquer dúvida em relação à parte cirúrgica, aos procedimentos médicos e também as dúvidas clínicas, nós estamos aqui sempre à disposição para tirar todas as dúvidas, para que vocês consigam chegar no dia do procedimento cirúrgico com o máximo de informação possível sobre a doença e sobre o tratamento. Uma vez prontos todos os exames e todas as avaliações da equipe multidisciplinar, é o momento em que nós sentaremos mais uma vez no consultório para analisar todos os resultados dos exames, todos os resultados das avaliações da equipe e definir se você está na melhor das suas condições para passar pelo procedimento cirúrgico e também um outro ponto muito importante, que é definir qual é a melhor técnica de cirurgia para você. Existem basicamente 4 técnicas de cirurgia bariátrica, nenhuma delas é melhor do que a outra, cada uma sim atende bem especificamente a um tipo específico de pacientes. Então, as cirurgias elas devem ser individualizadas para cada tipo de paciente, baseado em que? Qual é o meu índice de massa corpórea, quais são as doenças que eu apresento relacionadas à obesidade, quais os medicamentos que eu preciso fazer uso, quais foram as cirurgias que eu já fui submetido e também quais foram os resultados dos meus exames. Então, o momento adequado de definir técnica operatória não é a primeira consulta, e sim quando nós temos todas essas informações à disposição. Nós temos basicamente, das 4 técnicas autorizadas no Brasil, 2 procedimentos cirúrgicos que são os mais realizados rotineiramente, que é o bypass e o sleeve. O bypass, que é uma cirurgia também conhecida por muitos como a cirurgia de capela, é um procedimento cirúrgico onde nós diminuímos o volume do estômago, o estômago passa a ser um estômago entre 30 e 50 ml, e também nós fazemos um desvio intestinal, que é o responsável por antecipar o contato do alimento e algumas secreções digestivas com uma porção específica do intestino, onde essa antecipação do contato induz a liberação de uma série de hormônios e metabólitos que são responsáveis por criar um ambiente metabolicamente favorável para que nós tenhamos menos apetite, mais saciedade, melhor produção de insulina, melhores resultados para o controle da nossa glicemia, controle da nossa hipertensão,
e também para a manutenção do peso perdido. O outro procedimento, que é o sleeve, também conhecido como gastrectomia vertical, é um procedimento onde nós diminuímos o volume do estômago em cerca de 80 a 85% do seu volume, às custas da retirada de uma porção específica do estômago, que é responsável também por produção de alguns hormônios, mas que tem uma função contrária de estimular o nosso apetite, e por uma série de fatores relacionados ao esvaziamento desse estômago e modulações hormonais. Também há uma liberação de uma série de hormônios que são responsáveis por nos dar mais sensação de saciedade e estimular melhor o nosso controle glicêmico e o nosso ambiente metabólico. Ambas as técnicas cirúrgicas possuem resultados de perda de peso parecidas, mas resultados diferentes em relação a controles das doenças que nós apresentamos. Por isso, a individualização dessa técnica é feita após o estudo completo do paciente. A partir desse momento, nós podemos dar entrada em toda a documentação da cirurgia e, uma vez a cirurgia autorizada, nós podemos realizá-la. O paciente normalmente interna no dia do procedimento cirúrgico. A cirurgia ela é sempre realizada através de videolaparoscopia, que são incisões menores, entre 1,5 cm e 2 cm. Ao todo são entre 5 até 7 incisões. E a cirurgia ela é feita de forma minimamente invasiva. Por mais que a cirurgia seja feita em mais de 99% dos casos dessa forma, em algumas condições específicas, principalmente quando o paciente já passou por muitas cirurgias prévias ou outras condições de alterações anatômicas, é possível que a cirurgia precise ser transformada em cirurgias convencionais, o que é muito raro, mas pode acontecer. Após a cirurgia, habitualmente em torno de 2 horas, o paciente já está caminhando com a nossa equipe de fisioterapia no corredor. Ao longo das primeiras 6 horas, nós normalmente reintroduzimos a alimentação, a dieta líquida, que vai ser muito bem orientada pelas nutricionistas da nossa equipe, e em torno de 24 horas até no máximo 36 horas, a maior parte dos pacientes vai estar indo para casa. É importantíssimo e vai ser muito bem orientado pela nossa equipe de fisioterapia a execução da caminhada de forma precoce, os exercícios motores e os exercícios respiratórios de reabilitação nesse período de internação hospitalar. Eles são fundamentais para que o paciente se recupere mais rápido, com menos sintoma e esteja mais apto a voltar para sua casa e para suas atividades habituais o mais precocemente possível. As cirurgias minimamente invasivas elas proporcionam um menor índice de dor no pós-operatório quando comparado às cirurgias abertas, um menor índice de retardo do retorno do funcionamento das suas atividades fisiológicas habituais quando comparado com as cirurgias abertas. E isso proporciona uma recuperação mais rápida, mais confortável, com menos risco e com mais segurança. A cirurgia bariátrica é um procedimento extremamente seguro, com riscos de mortalidade, inclusive inferiores a de uma cirurgia de vesícula ou de retirada do útero, por exemplo. Mas não existe procedimento cirúrgico isento de risco de complicações. A maior parte das complicações relacionadas à cirurgia bariátrica são impostas pela própria condição clínica do paciente portador da obesidade. Por isso, uma série de estratégias são lançadas desde o pré-operatório no intuito de prevenir e garantir a segurança e a eficácia do procedimento. Então, para a prevenção de trombose venosa profunda, nós utilizamos, desde o momento antes da cirurgia, meias elásticas de média compressão, perneiras de compressão pneumática que massageiam a perna do paciente durante a cirurgia, que é como se ele estivesse caminhando enquanto ele está sendo operado, uso de medicamento anticoagulante, o estudo completo dessas veias da perna antes da cirurgia e também o mais importante, que é a caminhada precoce após o tratamento cirúrgico. Também, para minimizar os riscos de complicações pulmonares,
tem os exercícios respiratórios que começam rapidamente, as cirurgias pouco invasivas que pouco limitam a ação e o trabalho pulmonar, um bom estudo pulmonar prévio e, quando indicado, também uma avaliação do pneumologista. O risco de fístulas, que são o extravasamento do conteúdo do estômago ao redor da linha de grampeamento, que pode acontecer em 0,4% dos pacientes, que hoje, com a tecnologia atual de realização dos procedimentos cirúrgicos, é um item de complicação felizmente raro. A mortalidade geral da cirurgia bariátrica hoje é inferior a 0,1%, ou seja, dos procedimentos cirúrgicos mais realizados é um procedimento de baixo risco de complicação. Uma vez que o paciente já foi submetido à cirurgia bariátrica, o próximo passo é a reabilitação em casa, onde o paciente vai, durante esses primeiros 15 dias, ser estimulado a caminhar com muita regularidade, aderir a uma dieta específica orientada pela nutricionista e, claro, não se manter na cama. Pelo contrário, o paciente deve ter uma vida ativa, mas sem atividade de esforço. Com 15 dias pós-cirurgia, nós teremos um primeiro encontro no consultório do pós-operatório, que é onde nós analisamos como foi a recuperação do paciente pós-cirurgia, como é que foi a aceitação da dieta de pós-cirúrgico e orientamos o passo a passo daí em diante, porque é aí que começa um momento muito importante do tratamento, que é o retorno às atividades físicas. Com 15 dias nós liberamos a caminhada como atividade física e algumas atividades em água, e a partir de 30 dias o paciente é estimulado a iniciar a musculação. Claro, nem todos os pacientes vão ser capazes de executar as atividades que são as ideais. Nós sempre respeitamos um princípio, que é o da especificidade, e escolhemos para cada paciente, juntamente com seu educador físico, qual é a melhor atividade para ele executar em cada fase do tratamento. Mas é importantíssimo compreender que durante essa fase inicial, onde há uma forte tendência de perda de alto volume de peso em curto espaço de tempo, nós lancemos todas as estratégias para preservar a massa muscular, porque o objetivo do tratamento da obesidade não é a perda de peso, é a perda do excesso de gordura, que é o que nos adoece, e o ganho de massa muscular, que faz com que cada vez nós gastemos mais caloria, ou seja, faz com que nós consigamos perder peso por mais tempo, com melhor qualidade da perda de peso e, sobretudo, com menos risco de, no futuro, muitos anos depois da cirurgia, reganhar o peso que perdeu. Quanto mais massa muscular nós conseguimos ganhar ao longo do tratamento, menos risco de reganho de peso e melhores os nossos resultados em relação à perda do nosso excesso de gordura. Como mensagem final e mais importante desse nosso pré-contato, é preciso deixar claro que a obesidade é uma doença crônica, evolutiva, multifatorial, de difícil tratamento, que a cirurgia bariátrica ela é um instrumento que é capaz de viabilizar, e é o instrumento mais potente para isso, para viabilizar o resultado que o tratamento clínico sozinho não é capaz de te oferecer. Mas ela precisa vir inserida num protocolo multidisciplinar que vise edificar uma mudança de hábitos de vida, uma mudança comportamental. E como toda doença que tem uma característica específica importante, que é ser incurável, por quanto tempo a obesidade deve ser tratada dessa forma multidisciplinar? Por toda a vida. E o comprometimento, ele deve ser um comprometimento bilateral. Mais importante do que o dia da cirurgia é o seu acompanhamento, é o acompanhamento com a equipe para a vida inteira. Então, o paciente precisa ter uma equipe comprometida e que possa oferecer o tratamento à luz das evidências científicas mais modernas e sérias, mas a equipe precisa também de um paciente comprometido a compreender que a sua doença precisa ser tratada
mas com a sua participação em ajudar com que essas modificações aconteçam, em seguir as orientações nutricionais, psicológicas e do educador físico com regularidade. Cirurgia bariátrica é um instrumento para proporcionar qualidade de vida, mais anos de vida, menos doenças, menos complicações. Mas é preciso compreender: o tratamento com a cirurgia bariátrica não é milagre, é um instrumento para a mudança de vida. Um forte abraço e até a nossa consulta.